Primeiramente, boa tarde. Agradeço a todos pela presença, especialmente do Leandro, que está aqui hoje para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema da reforma administrativa que a gente, em 19 de novembro, na outra roda de conversa que a gente teve, a gente viu que essa reforma ela pode trazer grandes mudanças para o nosso trabalho, para o serviço público de uma forma geral. E como é um tema de extrema importância e que já está tramitando, a gente resolveu não ficar, tentar aprofundar um pouco mais essa conversa. E por isso convidamos o Leandro, ele é advogado na Mauro Menezes Advogados, que é a assessoria jurídica das Águas, e ele está aqui hoje para nos ajudar a entender um pouco mais quais são essas mudanças e como elas nos afetarão, especialmente a nós, servidores públicos. Então, Leandro, não vou me delongar muito. Você pode começar a sua fala. Olá. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Só mais um detalhe. Tá, tudo certo. Só vamos combinar uma coisa. O Leandro, você prefere que as pessoas aguardem o término da sua fala para fazer perguntas, ou você se importa que Na que verdade, seja feita eu prefiro que me interrompam. Quando quiserem, podem me interromper para fazer a pergunta, porque aí a gente dá uma dinamicidade maior. Só vou pedir alguma paciência por causa do delay que eventualmente pode ter entre a minha conexão e a de vocês, mas eu costumo enxergar bem as mãozinhas que se levantam aqui. Então, se for o caso, pelas mãozinhas, eu acho que dá para a gente controlar. Ok. Eu acho que pela organização do evento, vamos adotar a mãozinha para ficar mais organizado, tá certo? Isso. E então, também quem quiser falar, a qualquer momento, levanta a mãozinha que o Leandro vai ceder a palavra. Pode falar, Ana. Se alguém quiser também mandar alguma questão pelo chat, também fica à vontade. Perfeito. Então, posso começar? Sim. Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Bom, primeiro eu queria agradecer às Águas pelo convite. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação ter essa oportunidade de conversar com vocês, porque eu julgo que é muito importante ouvi-los, né? E ter a consciência daquilo que tem acontecido com a vida de vocês e, né, com as angústias que ocorrem, sobretudo, nesse momento de pandemia, em que a gente está preferencialmente em isolamento social. Então, eu entendo, como advogado e como assessor jurídico da associação e de vocês, de que é sempre muito bom ouvi-los, né, para também pensar em novas formas de atender a esses anseios e a essas angústias. Especificamente sobre o tema de hoje, sobre a reforma administrativa, eu sei que vocês já tiveram uma série de outros encontros e que esses encontros pontos da reforma, mas a minha abordagem ela vai ser exclusivamente no que se refere ao direito de vocês, né? De que maneira vocês, enquanto servidores já concursados, poderão ser afetados e poderão ser realmente, se a reforma for aprovada, e de que maneira essa reforma também pode prejudicar o serviço público como um todo, né? Porque na medida em que o serviço público é prejudicado, sem sombra de dúvidas, o trabalho de vocês também pode sofrer essa afetação. A reforma administrativa, ela não é um projeto único, ela não é uma circunstância fixa e que se concretiza somente em si. Ela faz parte de um contexto maior, de um contexto mais amplo e que nós observamos, na verdade, já há algum tempo. Não é de agora que esse tipo de construção vem se alinhavando em nosso ordenamento jurídico e vem sendo concretizada paulatinamente. Em comparação ao texto originário da Constituição Federal e ao texto que nós temos hoje, nós já passamos por diversas modificações que afetam o direito de vocês, servidores públicos, sempre
sob a justificativa de que vocês seriam privilegiados ou de que estariam em um patamar acima dos trabalhadores que fazem parte da iniciativa privada. A maioria desses argumentos e dessas linhas de pensamento foram tratadas por quase todos os presidentes que antecedeu o atual, mas em menor medida e de uma maneira talvez um pouco menos ofensiva do que a maneira como o atual presidente e a sua equipe econômica, sobretudo, tem construído esse tipo de narrativa. Independente de qualquer circunstância, de qualquer orientação política que vocês tenham ou que eu tenha, o que se percebe é que hoje nós estamos enfrentando talvez o passo mais perigoso no que se refere à desestruturação do serviço público. Sobretudo porque esse momento, essa fase da reforma administrativa, dessa proposta de alteração da Constituição, ela pretende solidificar, ela pretende trazer os subsídios necessários para que outras alterações aconteçam. Então, nós temos previsões de alteração tanto na ordem do direito efetivamente individualizado de cada um de vocês, mas também do direito de novos servidores, de uma nova estrutura de serviço público, mas também temos alterações que me preocupam muito, porque são alterações principiológicas. O texto da Constituição tem lá no seu artigo 37 os princípios que regem a administração pública e há uma intenção de alterar de maneira bastante impactante, mas também de uma maneira audaciosa, a forma como esses princípios se comportam no nosso ordenamento. Os princípios que temos hoje ainda, né, que são originários do texto da Constituição de 88, eles se baseiam muito mais na ideia de construção de um serviço público que atenda, sobretudo, o interesse público, que atenda, sobretudo, o bom prestar do serviço público. E a alteração que se quer realizar vai por um outro caminho, vai por um caminho de tornar o serviço público subsidiário, ou seja, de tornar a prestação desse serviço secundária em relação a um serviço que eventualmente possa ser prestado pela iniciativa privada. É claro que essa iniciativa ela não diz respeito a todo e qualquer serviço público que é prestado, mas, sobretudo, o serviço público que, em tese, é mais custoso, né, que onera mais o Estado na sua manutenção, que é o serviço relativo à saúde, à educação e à segurança. Né? São as carreiras do serviço público que demandam um maior recurso financeiro e que sempre foram objeto de um olhar diferenciado nessas modificações estruturais. Então, esse princípio da subsidiariedade do serviço público é uma circunstância que me preocupa muito enquanto advogado, que me preocupa muito enquanto advogado, sobretudo de servidor público, mas que ainda não está plenamente claro de que maneira que isso seria importado. Né? O que a gente tem são as referências desse princípio em outros contextos constitucionais. Esse princípio, na verdade, ele é absorvido da Constituição italiana, né, ainda da Constituição lá da época do fascismo italiano, que é realmente a primeira vez que nós temos a previsão do texto constitucional de lá sobre essa subsidiariedade do serviço público, mas também nós temos outras previsões dentro dessa primeira grande alteração promovida, ou que se pretende realizar com a PEC 32, que colocam a iniciativa privada ou termos próprios da iniciativa privada em um destaque que hoje nós não temos na Constituição. Então, a gente tem também a previsão do princípio da inovação. O princípio da inovação, é claro que a inovação ela tem uma característica de ser algo positivo. Né? Aquilo que a gente inova, aquilo que a gente faz melhor do que vinha sendo feito, é super positivo. Mas trazer essa palavra, trazer esse termo como um texto constitucional, eventualmente pode gerar algumas alterações legais mais à frente, algumas interpretações jurídicas que coloquem a administração pública também nesse plano secundário.
né? Então, a inovação, ela não tem só essa característica de ser bom, né? Ela também pode ser compreendida como algo que gere necessariamente uma forma do Estado se comportar com a sociedade que seja diferente daquilo que nós temos hoje, né? E esse diferente pode significar uma precarização, pode significar um serviço público menos atento, um serviço público com ainda mais dificuldades do que nós temos hoje. Nós não temos como pretender uma boa prestação de serviço público sem o uso adequado dos recursos públicos, sem o investimento sendo feito pela administração pública, né? Então, seja no campo da educação, da segurança, da saúde, mas também no campo da fiscalização, que é realizada pelas agências, no campo da análise dos nossos recursos hídricos, enfim, de toda a estrutura necessária que faz parte dos nossos bens principais, né, enquanto União, enquanto Estado, demanda investimento, né? Então, algumas dicas ou algumas possibilidades de dar uma interpretação distinta a esse serviço público, ou de dar uma alteração da forma como esse serviço público é prestado hoje, me preocupa quando a gente tem uma modificação principiológica no texto da Constituição. Mas, além dessas modificações principiológicas, e, sobretudo, no artigo 37, a principal modificação pretendida pela PEC 32, e aqui é sempre bom lembrar que nós ainda estamos no campo da proposta de modificação. Essa modificação ainda não aconteceu e ainda há chance de se fazer essa disputa de narrativa, de se fazer essa disputa do próprio texto que está sendo trabalhado no Congresso. O texto, inclusive, está parado, a gente não tem nenhum andamento mais significativo desde a sua proposição, claro que também levado pelo próprio período que a gente vivencia com a pandemia, mas é um texto que, diferentemente do texto da reforma da Previdência, ele está mais lento, né? E nós já estamos caminhando para o terceiro ano de mandato, que dentro de um governo que tem enfrentado algumas dificuldades com o Congresso e com a própria opinião pública. Então, talvez a gente tenha, enquanto servidores e enquanto essa construção política, realmente, e até legislativa, de tentar influenciar no texto que será aprovado. Mas, dentro dessa proposta, a principal modificação, além dessa sedimentação constitucional para outras modificações que virão, se refere à forma de ingresso no serviço público. A época em que o texto foi apresentado, lá no mês de setembro, os secretários vinculados ao Ministério da Economia, eles pontuaram de maneira bastante evidente, bastante clara, que a PEC 32 seria apenas uma das fases de modificação do serviço público ou de modificação das carreiras do serviço público, mas que já se promoveria uma modificação substancial na forma de ingresso, para que os concursos públicos que sejam realizados a partir da aprovação dessa PEC já estejam dentro desse novo contexto, dentro desse novo concurso público, nesse novo serviço público. Então, a modificação mais impactante, de fato, foi com relação à forma de ingresso. Eu vou relembrar a forma como nós temos hoje. Hoje, o cargo público efetivo, que é esse cargo que vocês ocupam, ele é um cargo que somente admite a sua assunção através de um concurso público de provas e títulos. Esse concurso público tem que ser destinado a toda e qualquer pessoa que cumpra os requisitos de elegibilidade para aquele cargo, e ele tem um critério de imparcialidade que é muito evidente, né? A gente, em concurso público dessa modalidade, talvez principalmente no Poder Executivo, né? Ainda que em alguns órgãos do Poder Executivo a gente possa ter uma influência subjetiva grande, mas na maioria dos concursos públicos nós temos uma imparcialidade muito grande nesse processo seletivo, nessa seleção.
né? Talvez não no desenrolar da carreira, mas na seleção, com certeza, há uma imparcialidade muito grande. E essa imparcialidade, ela é fundamental não para mim, não para você que é o concursado, ela é fundamental para a sociedade. A sociedade entende que é melhor fazer uma seleção de serviço público que não privilegie A ou B, e sim que escolha dentro daquele rol de pessoas que se candidatam a um cargo público a pessoa que se destaca mais, a pessoa que tem um conhecimento aferível de uma maneira mais evidente. Então, essa imparcialidade, ela atende, sobretudo, o interesse da sociedade, o interesse público. Porém, a forma como a PEC 32 deseja instituir essa nova forma de ingresso no serviço público, ela traz o imperativo da subjetividade de uma maneira muito forte. Por quê? Porque, ao invés de nós termos essa forma clássica de ingresso no serviço público pelo concurso público, e aí eu vou abrir um parêntese para lembrar que nós também temos a possibilidade de que as pessoas se tornem servidoras públicas ou que exerçam uma função pública pela assunção a um cargo temporário, regido pela Lei 8745, que foi uma realidade utilizada, inclusive, na agência lá nos anos 2000, e nós temos a possibilidade de haver uma nomeação para um cargo de direção, né? Um cargo DAS, direção, assessoramento, enfim. Esse cargo independe da pessoa ser servidora ou não, né? Ele é de livre nomeação e também de livre exoneração. Então, são essas três formas clássicas. Já nos termos da PEC 32, essas formas seriam substituídas por 5 formas. Quais seriam essas 5 formas? A primeira forma seria para o ingresso desse servidor público em um cargo por vínculo de experiência. Esse cargo por vínculo de experiência, com muitas aspas, seria um cargo, um contrato temporário, digamos assim. O que é mais importante saber é que esse vínculo por experiência, ele faz parte, nos termos da proposta, do próprio concurso público. Ele faz parte da seleção dessas pessoas à ocupação desse cargo público. Então, além de todas as provas que são feitas, análise de currículo, que acontece em muitos concursos, provas objetivas e subjetivas, além disso, haverá essa etapa do concurso público, que seria o cargo por vínculo de experiência. A natureza jurídica desse cargo não é estatutária e também não é seletista. Então, essa pessoa, se eventualmente for selecionada para o cargo por vínculo de experiência, ele ocupa um tipo de cargo que nós não conhecemos juridicamente, né? É uma inovação jurídica, a implementação desse cargo. Ele poderá ocupar esse cargo por um período máximo, né? Esse período varia de acordo com o cargo que ele almeja, mas essa pessoa se vincularia para efeitos previdenciários ao mesmo regime de previdência que vocês hoje se vinculam, que é o regime próprio de previdência. Se esse cidadão for selecionado, depois de passar por esse cargo por vínculo de experiência, ele poderá ascender, se o seu concurso for assim, a um cargo por prazo indeterminado ou a um cargo típico de Estado. O que vai caracterizar qual será a assunção, né, qual será o cargo que ele ocupará, obviamente, é o concurso, obviamente, é a carreira que ele for seguir. Nós não sabemos quais serão as carreiras que gerarão a ocupação de um cargo por prazo indeterminado ou que gerarão a ocupação de um cargo típico de Estado. Isso não foi definido na PEC 32, mas nós podemos imaginar. Possivelmente as carreiras do Poder Judiciário, as carreiras do Tribunal de Contas, do Senado, da Câmara, possivelmente serão consideradas carreiras típicas de Estado. Dentro do Poder Executivo, eu imagino que as carreiras de auditagem ou de fiscalização também sejam consideradas carreiras típicas de Estado. Mas as carreiras do ensino médio, as carreiras
de analista, enfim, as carreiras que não fazem parte daquilo que o legislador compreender como carreira típica de Estado, provavelmente serão consideradas como carreiras acessíveis a um cargo por prazo indeterminado. Ana, pode falar. Então, essa definição da carreira típica de Estado, ela vai ser por lei posterior à PEC, é isso? Exatamente. Possivelmente nós teremos uma definição a posteriori, depois da aprovação da PEC 32, do que seria de qual seria esse cargo típico de Estado e de qual seria esse cargo que geraria essa assunção a um cargo por prazo indeterminado. A gente não consegue afirmar. Pode falar. Estaria sujeito a mudanças ao longo do tempo, então. Possivelmente, sim. Pode ser que, por exemplo, se indique que a carreira do magistério superior, dos docentes das universidades federais, seja considerada carreiras típicas de Estado, mas que lá na frente um novo governo ou uma nova circunstância política entenda que aquela carreira, na verdade, é uma carreira por prazo indeterminado. Então, há uma suscetibilidade muito grande nesse tipo de definição por lei e não nos termos da Constituição. Obrigada. Imagina. Então, depois que essa pessoa passar por esse vínculo de experiência, né, e aí tem um detalhe importante, é que esse vínculo de experiência, ele também pode gerar uma ordem classificatória. Como essa pessoa, esse concurseiro, né, porque ele ainda não ocupa um cargo, como ele pretende ficar ali nas primeiras posições, é óbvio que essa pessoa estará muito mais suscetível àquela subjetividade que eu mencionei. Afinal de contas, ele já estará exercendo uma atividade, ele já estará recebendo uma remuneração por essa atividade laboral, mas ele quer permanecer, sem sombra de dúvidas, exercendo esse cargo, ou muito possivelmente exercendo esse cargo. Então, há, dentro desse critério trazido pela PEC 32, a incidência da subjetividade, porque se a pessoa que eventualmente for analisar esse concurseiro estiver envolvido em algum processo de corrupção ou algum processo assediador, enfim, qualquer processo que seja contrário ao interesse público e que seja realmente ofensivo ao ordenamento jurídico, essa pessoa poderá captar e poderá influenciar na atividade desse novo servidor que ainda está em um vínculo de experiência para que ele realmente possa permanecer nessa atividade. Então, aqui a gente tem uma circunstância de vulnerabilidade que é muito preocupante, né? Porque ela faz parte da maneira como esse servidor público ingressará na realização do serviço público. Juliana? Oi, Leandro. A minha pergunta é sobre o vínculo de experiência. Primeiro, eu entendo da sua fala que não vai ter outra forma de ingresso no serviço público que não passe por esse vínculo, essa etapa de vínculo de experiência, certo? E segundo, ela é uma etapa do concurso público, então significa que possivelmente nem todos que entram, que passam pelas primeiras etapas de provas, enfim, e cheguem nessa etapa do vínculo de experiência vão ser de fato efetivados depois. Exatamente, Juliana. Essa também é uma questão muito preocupante, porque a gente pode ter a realização de concursos públicos seguidos sem que essas pessoas sejam, de fato, alçadas a esse cargo, ou cargo típico de Estado, ou esse cargo por prazo indeterminado. Ou seja, que o Estado, de maneira contínua, mantenha servidores sem uma vinculação formal, sem uma vinculação estatutária ou seletista, porque não tem essa previsão no texto da PEC 32, se utilizando desse tipo de atividade. Então, há também uma preocupação quanto à realização da atividade pública em si, porque eu posso ter, por exemplo, eu vou trazer mais a seguida, mas no cargo típico de Estado, esse servidor ele tem que ficar por pelo menos 2 anos exercendo o cargo por vínculo de experiência, antes de ingressar em um cargo típico de Estado. Para o servidor que vai ocupar um cargo por prazo indeterminado, ele tem que ficar por pelo menos 1 ano
do cargo por vínculo de experiência. Então, se eventualmente o Estado faz o concurso público, vamos lá, para especialista da ANA, que, se Deus quiser, vai ser considerado um cargo típico de Estado, caso essa proposta seja aprovada. O servidor que for colega de vocês estará ali ocupando um cargo precário, um cargo por vínculo de experiência. Ele pode, inclusive, não ser selecionado, porque vai depender da ordem classificatória que for, da quantidade de vagas e da ordem classificatória que resultar desse vínculo de experiência. Daí esse servidor não é selecionado. No ano seguinte, abre-se um novo concurso. Temos um outro servidor, até mesmo essa mesma pessoa, exercendo novamente esse cargo por vínculo de experiência, e essa pessoa nunca vai, por qualquer circunstância da vida, mas ela não alcança aqueles critérios que forem atribuídos na vinculação por experiência para assumir esse cargo típico de Estado. Então, há, de fato, uma vulnerabilidade muito grande. Antes de passar a palavra, Dalton, com relação ao seu primeiro questionamento, de fato, a gente é uma exigência para todo e qualquer cargo, mas somente dessas duas modalidades, cargo por prazo indeterminado e cargo por vínculo de experiência, e cargo típico de Estado. Nós temos, além do vínculo de experiência, do prazo indeterminado e do cargo típico de Estado, outras duas modalidades que eu vou falar mais à frente. Essas outras duas modalidades não exigem, primeiro, essa passagem por um cargo por vínculo de experiência. Tá? Deu para entender, Juliana? Sim, obrigada, Leandro. Imagina. Dalton. Opa, Leandro, a minha dúvida é em relação ao estágio probatório. Ele não existirá mais essa figura, então, do estágio probatório. Existirá. Vou entrar nela agora para que vocês possam compreender melhor. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. A gente teve essa etapa selecionadora do cargo por vínculo de experiência. Daí, vamos imaginar que essa pessoa foi classificada e entrou no cargo por prazo indeterminado. Vamos imaginar que ele é um servidor técnico do Ministério da Saúde e aí ele não faz parte de uma carreira típica de Estado. Esse servidor, a primeira circunstância que ele vai enfrentar é que, nesse cargo por prazo indeterminado, ele não terá direito à estabilidade. Então, a estabilidade profissional, essa estabilidade que vocês assumem após o exercício de 3 anos, né, de atividade, isso na União Federal, em alguns estados pode haver alguma diferença, mas essa estabilidade, ela deixa de existir. Então, esse servidor também fica em uma vulnerabilidade muito maior, porque ele pode ser demitido, né? Ele pode ser demitido, inclusive por critérios que não tenham relação com a sua responsabilização pessoal e administrativa. Ele pode ser demitido, inclusive, por critérios relativos ao orçamento, enxugamento da máquina pública ou qualquer outro critério que a administração pública ou que o administrador público entenda como importante para eliminar aquela vaga. Então, aqui, nessa forma de acesso a um cargo público, e esse cargo sendo considerado um cargo por prazo indeterminado, certamente teremos problemas, sobretudo problemas quanto ao cargo em si. Imaginem comigo a seguinte situação. Tem um operador, um chefe de projeto, um diretor de projeto qualquer, que recebeu um contrato milionário de licitação e essa pessoa deseja, né, aprovar internamente a tramitação daquele projeto. E aí quem vai analisar aquele processo vai ser um analista mesmo, um analista administrativo, que vai analisar os critérios formais, enfim. Se ele identificar que há algum vício nesse tipo de tramitação, ele tem absoluta necessidade, é imperioso que ele aponte, né? Aquela ausência de cumprimento da norma ou algum tipo de circunstância que ele identifique alguma irregularidade. Se esse servidor, eventualmente, for uma pessoa sem estabilidade,
dificilmente esse servidor vai ter condições de fazer o apontamento das irregularidades que ele identificar. Então, ainda que, de alguma maneira, um de vocês ou alguma das carreiras dentro das estruturas de agências reguladoras não seja atingida diretamente por essa ausência de estabilidade, eu não tenho dúvidas de que o serviço público e a sociedade como um todo perderá caso esse tipo de proposta seja aprovada. Essa vinculação a um cargo por prazo indeterminado gera também a vinculação previdenciária para o mesmo regime que vocês ocupam, que é o regime próprio de previdência social, o que também coloca o regime dentro de uma situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu provavelmente terei muito mais demissões em razão desse cargo mais precarizado do que eu teria se essas pessoas fossem regularmente inscritas e admitidas com estabilidade profissional. Então, o regime próprio também pode sofrer algum tipo de irregularidade de entradas por um administrador que seja um pouco mais privatista ou que seja um pouco mais contrário à forma como o Estado se organiza. Além desse cargo por prazo indeterminado, a gente tem também o cargo típico de Estado, que é o que eu imagino que seja mais próximo do cargo que vocês possuem hoje, né? Desse cargo, porque a gente tem o direito de estabilidade que foi preservado, e aqui também a gente tem a previsão do estágio probatório. Então, Dalton, a pessoa que ocupe um cargo típico de Estado, ela somente se tornará estável depois do exercício por 3 anos desse cargo típico de Estado, sendo que ela ficou pelo menos 2 anos lá no cargo por vínculo de experiência. E aí, Dalton, você continua com a mão levantada ou uma nova pergunta? Desculpa, tinha esquecido. Obrigado, Leandro. Sem problemas. Luiz, você quer perguntar? Sim, Leandro. Então, aí você vê se é pertinente responder agora ou se ela é mais genérica e você pode fazer uma consideração mais lá para frente, tá? Ok. Se essa PEC 032, que faz a reforma do serviço público no Brasil, ela se aplica no âmbito, nas 3 esferas, no âmbito federal, estadual e municipal. Eu coloco isso porque, assim, eu particularmente tenho 2 preocupações. Primeiro, é uma preocupação com a minha carreira, claro, óbvio, né? E asseguro para os colegas que não há garantia de que as agências reguladoras estarão no rol dos cargos típicos de Estado, até porque essa é uma luta nossa desde o início de equiparar os salários com as carreiras típicas de Estado, e até hoje ainda não conseguimos. Houve algum momento em determinado governo que avançamos bastante, né? Mas paramos aí, tá? Mas também há uma preocupação minha, enquanto cidadão deste país, né, de como será o serviço público de uma forma geral, né, nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Porque, de qualquer forma, você bem colocou no início, né, tem a questão dos servidores de áreas essenciais que atingem a todos nós: segurança pública, saúde e educação. Então, a pergunta é essa, e você vê se você quer avançar um pouco mais e comentar no final, ou agora, tá? E uma curiosidade, você falou que, então, a inspiração dessa reforma, dessa proposta, dessa PEC, ela vem lá da Itália, de determinado período que nós conhecemos, é isso mesmo, Leandro? Perfeito, Luiz. Com relação à inspiração, é a inspiração do princípio da subsidiariedade, tá? Ele foi importado da Constituição italiana. Os demais termos, não. Os demais termos tiveram uma inspiração brasileira mesmo, né? Esse rearranjo da forma de ingresso no serviço público vem muito, inclusive, em atenção a algum clamor das redes sociais, tá? A gente percebe isso mais à frente, que vários chavões que foram construídos nas redes sociais nos últimos anos foram aproveitados no texto da reforma. E eu consigo fazer o apontamento disso mais à frente.
No que se refere à aplicação do texto da PEC 32, somente à União ou a todos os entes federativos, especificamente com relação à forma de ingresso no cargo público, é uma determinação para todos os servidores de todos os entes federativos e de todas as esferas de poder, não só para os membros do Poder Executivo, mas também para membros do Poder Legislativo e Judiciário. A imprensa enfrentou alguma dificuldade e propagandeou que os servidores do Judiciário estariam de fora, que algumas carreiras e alguns cargos não seriam afetados, e realmente não serão, mas no que se refere à forma de vinculação ao serviço público, isso se aplica a todo mundo, inclusive a magistrados, diplomatas, enfim, a todas essas carreiras que são, né, reconhecidamente impactantes na vida de todo mundo. Então, é uma modificação muito grande, né? Uma modificação que altera a estrutura da compreensão que nós temos hoje enquanto serviço público. É uma outra forma, né? E o governo chamou lá na live que eles fizeram no dia de apresentação da PEC 32, chamou de novo serviço público, né? E realmente é um serviço que a gente, uma forma de serviço público que a gente desconhece totalmente, tá? Então, aqui na PEC 32, a gente tem um delineamento, um desenho do que seria esse novo serviço público. E esse desenho já é bastante preocupante, seja pelas questões que eu já apresentei, seja pelas outras ainda que eu vou entrar, tá? Eu vou tentar deixar as opiniões menos jurídicas, né, mais de lado para conseguir finalizar e vocês também não ficarem muito tempo presos aqui. E dá tempo de responder também as dúvidas. Bom, então, dentro desse cargo típico de Estado, a gente tem a previsão da estabilidade, tem a previsão também do estágio probatório, né, de precisar permanecer por 3 anos nesse cargo, e a gente tem outras 2 formas de vinculação ao serviço público. Essas 2 formas, de alguma maneira, a gente já conhece. A primeira forma seria para um cargo por prazo determinado. Esse prazo determinado ocorreria de uma maneira muito semelhante a esse concurso de servidores temporários, né? O concurso que a ANA se utilizou lá nos anos 2000, acho que só nos anos 2000, não me recordo, de ter concursos novos com cargos temporários depois dos anos 2000. Então, esse novo cargo por prazo determinado ocorreria de uma forma muito semelhante aos cargos previstos na lei atualmente vigente, que é a Lei 8745, inclusive no que se refere à vinculação previdenciária, ou seja, se a pessoa se vincular ao INSS, e os cargos DAS, né, os cargos de direção, assessoramento, supervisão, deixariam de existir, nós teríamos os cargos de liderança e assessoramento, sendo que a gente certamente tem uma subjetividade nesses cargos de liderança e assessoramento também muito relacionadas à meritocracia, né? É realmente me parece ser uma intenção do governo que esses cargos sejam, de alguma maneira, selecionados dentro dos próprios ocupantes dos cargos, sejam típicos de Estado ou por prazo indeterminado, tá? Então, é esse o desenho. 5 novas formas de acesso ao serviço público. Um outro detalhe super importante que a PEC 32 traz no que se refere à possibilidade ou à extensão de acumulação de cargos. Para a PEC 32, diferentemente do texto constitucional que hoje é vigente, o servidor público ele terá como regra a acumulação e como exceção a impossibilidade de se acumular o cargo público ocupado com o exercício de uma outra atividade, exceto para os cargos típicos de Estado. Tá? Os cargos típicos de Estado, eles continuam dentro daquelas hipóteses de impossibilidade de acumulação de outro cargo ou de outro vínculo, exceto se for cargo relativo à docência, 2 cargos na área de saúde, um cargo na área de saúde com outro cargo técnico. Tá? Mas todos os outros cargos, em tese, poderão acumular o exercício de uma outra atividade,
inclusive no cargo por vínculo de experiência, né? Então, essa é uma possibilidade que também gera alguma preocupação, sobretudo se, a despeito do texto da PEC dizer que não pode haver conflito de interesses, mas, sobretudo, se esse conflito de interesses for escamoteado, né? Se essa pessoa ocupar um cargo importante dentro da estrutura da administração pública e também exercer uma atividade privada que seja compatível em termos de horário, mas com uma pessoa, né, ou em uma empresa que está diretamente interessada na prestação daquele serviço, né? Então, é uma circunstância que também nos leva a questionar sobre esse futuro serviço público. A proposta ela traz ainda uma série de alterações, e essas alterações, em sua grande maioria, não afetam vocês, né? Não afetam quem já é servidor público. Ela traz uma afetação maior aos servidores públicos estaduais, distritais e municipais, porque dentro desses entes federativos nós ainda temos figuras antigas de direitos, né? Seja licença-prêmio contado em dobro, enfim, algumas figuras que enfim, eram previstas antigamente na Lei 8.112, foram extintas, mas que permanecem ainda em boa parte dos estados e municípios do nosso país. Então, as modificações trazidas na PEC 32 sobre esse ponto, elas têm a intenção, sobretudo, de impedir essas circunstâncias para esses outros entes federativos. Porém, a gente tem aqui algumas situações que podem afetar a vida de vocês, porque são situações que ainda existem dentro da Lei 8.112, dentro do cargo que vocês ocupam hoje. A primeira alteração seria no que se refere à redução de jornada. A PEC 32 traz expressamente que eventuais reduções de jornada impliquem necessariamente na redução da remuneração. Então, essa é uma situação diferente daquela que a gente tem hoje e que, eventualmente, pode afetar individualmente aquele servidor que pretenda uma redução de jornada. Quanto ao critério de progressão, também há uma vedação da PEC 32 de que progressões e promoções ocorram baseada exclusivamente no critério de tempo de serviço. Então, aquelas progressões automáticas, né, de ficar 2 anos dentro de determinada classe daquele cargo, geraria a assunção a uma classe seguinte por um critério de promoção automatizada. Isso ficaria absolutamente vedado nos termos da PEC 32 e, possivelmente, esse novo desenho de progressão e promoção estaria refeito em uma etapa seguinte da alteração da forma que o Estado tem, né, da relação do Estado com seus servidores públicos. A gente não tem a previsão na PEC 32 de como seria essa nova forma de aferição de progressão e promoção, mas provavelmente isso estará discriminado em uma legislação futura. Ana? Essa progressão e promoção, ela não pode ser somente, vedado somente a que é o critério de tempo de serviço, né? No caso, hoje na ANA, a gente tem, além do tempo, tem alguns requisitos que maioram ou minoram esse tempo. Os órgãos vão poder continuar com esse tipo de ajuste de progressão e promoção, ou será que todo mundo vai ter que migrar para essa novidade? Ana, eu acredito que o governo pretenda fazer uma migração total para essa nova forma de aferição de desempenho, né? Eu entendo que, inclusive, as pessoas que já têm, eventualmente, uma maneira pré-determinada e que atenda a critérios, inclusive, de produtividade, publicação, pesquisa, enfim, que essas pessoas também passem por uma reformulação da maneira como essa progressão e promoção será aferível. Tá? A intenção do governo é realmente dificultar a vida do servidor público que vá progredir, ou de torná-la uma progressão mais longa, né? Ou seja, impedir que essas pessoas ocupem o final da carreira de uma maneira muito mais acelerada. Então, eu acho que eles devem editar uma legislação seguinte
que seja bastante criteriosa quanto a esses novos requisitos de progressão e promoção. Claro que isso deve variar também de acordo com a carreira, né, que eventualmente vocês ocupem. Então, pode ser que em algumas carreiras o lobby seja um pouco maior, né, que se tenha critérios mais a menos do que outras que tenham critérios mais rígidos. Mas eu acredito que, da forma como está hoje, dificilmente permanecerá, ainda que nós tenhamos um critério misto, né, que não seja exclusivamente de tempo de serviço, porque é o que me parece, né, é o que o governo tem pretendido nas suas afirmações. Claro que isso vai depender também da maneira como o próprio Congresso Nacional vai analisar a PEC 32. Por isso que eu acho que nós ainda temos tempo, né, de trabalhar esse texto, de tentar influenciar na finalização desse texto, porque há algumas lacunas e há algumas omissões que deixam uma interrogação, né? De que maneira isso vai acontecer? Né? Será que não dava para prever uma regra de transição, por exemplo? Regras de transição são clássicas nessas alterações de impacto. Então, aqui a gente não tem nenhuma regra de transição específica. Esse tipo de alteração se aplica a todo e qualquer servidor público, né? Então, talvez regras de transição, como travas para alterações futuras, sejam importantes, seja um movimento que possa ser construído de uma maneira mais fácil de ser aderida, tá? Além dessa circunstância sobre a progressão, nós temos também uma outra circunstância que me preocupa e que possivelmente preocupará vocês também, que é no que se refere aos afastamentos. Hoje nós já temos, na verdade, uma parte desse problema na agência, né, de pessoas que se afastaram em licença, acho que no caso de vocês foi em licença capacitação, e que tiveram a perda da função ou do cargo que ocupavam, né? Isso nós defendemos que o licenciamento, sobretudo para capacitação, ele não promove por conta própria na perda dessa remuneração relativa à gratificação ou cargo, né? Porque o direito ao afastamento, à licença capacitação, ele é sem qualquer tipo de prejuízo para o servidor público, sobretudo porque também é do interesse da administração pública que esse servidor se capacite, né, e se torne um servidor ainda mais competente. Pelo texto da PEC 32, essa será a regra comum, essa será a forma como esses afastamentos ocorrerão daqui para frente, ou da sua aprovação para frente. Ou seja, todo e qualquer afastamento, inclusive para capacitação, gerará a perda relativa à remuneração oriunda de cargo, de função, relativa a bônus, enfim, relativo à insalubridade, a qualquer circunstância que seja extraordinária à remuneração padrão desse servidor. Então, isso também faz com que as pessoas se sintam coagidas a não fazer esse tipo de afastamento, né? Seja os afastamentos relativos à própria capacitação, mas os afastamentos que são impossíveis de serem negados, né? Por exemplo, um afastamento sem perda de remuneração, mas que gere uma licença para cuidar de alguém que está doente na família, né? Ou um afastamento de doença própria, enfim, algumas circunstâncias que eventualmente poderão causar a diminuição dessa remuneração. Bom, além de todas essas circunstâncias, nós temos também algumas alterações que aí já não afetam diretamente vocês, porque elas têm uma relação mais objetiva com uma outra classe de servidores públicos, que, na verdade, são os empregados públicos. São aquelas pessoas que trabalham em empresas públicas ou sociedades de economia mista, que têm um capital eminentemente... regras relativas à aposentadoria compulsória e regras relativas à impossibilidade de permanência no cargo daquelas pessoas que já sejam aposentadas, são inovações também oriundas da PEC 32. Além de todas essas alterações, certamente teremos outras fases de modificação da maneira como a administração pública é gerida. Então, essa seria a primeira fase. As fases seguintes, as fases 2 e 3,
são fases que o governo sinalizou a intenção de fazer uma agregação de carreiras, ou seja, tentar construir um carreirão único, né, para diminuir a legislação relativa a essa diversidade de cargos que nós temos. E também temos uma sinalização do governo de eliminar todos os penduricalhos, né, entre aspas, que ainda existirem dentro do serviço público. Então, além dessas modificações relativas a bônus, relativas a licenças, enfim, que ainda existam dentro dos entes federativos, há uma intenção de se eliminar outros enfim, padrões que continuem sendo pagos e que podem influenciar, por exemplo, inclusive em algumas carreiras, e aí eu vou citar o caso dos docentes, mas lá na carreira docente a gente tem o salário, né, a remuneração base, e a gente tem uma retribuição por titulação. E isso contempla, muitas vezes, mais do que o dobro do salário base. Então, há um temor dentro dessas carreiras, né? No caso de vocês recebem subsídio, então não tem tanto essa preocupação. Mas nessas carreiras que tem uma divisão do contexto remuneratório mais evidente, há um temor de que uma parte dessas remunerações também se perca nessas construções futuras. Juliano, eu já vou te dar a palavra, mas, na verdade, eu já encerrei as principais modificações aqui que foram trazidas, e aí eu fico à disposição para os questionamentos e para as dúvidas. Então, Juliana. Leandro, eu vou, na verdade, ler uma pergunta da Marlúcia. Ela usou o chat e eu não sei se você está com acesso. Então, vou ler a pergunta dela, tá bem? Okay. Ela pergunta sobre os colegas que hoje já poderiam estar aposentados, mas não escolheram não se aposentar e estão recebendo o abono de permanência. Então, a pergunta dela é se essa situação não poderia mais existir. Se poderiam cortar o abono de permanência ou impedir a aposentadoria, Marlúcia? Imagino que seja isso, né? Olha só, no texto da PEC 32, nós não tivemos nenhuma previsão no que se refere a esses direitos, tá? Então, não há qualquer tipo de previsão no texto de hoje sobre a suspensão de abono de permanência, nem no texto da PEC e nem no texto da Emenda Constitucional 103, que foi aprovado em novembro do ano passado, tá? Então, o abono de permanência, o que é o abono de permanência, para quem não sabe? O abono de permanência é um incentivo que é pago pelo governo federal para aquelas pessoas que, já tendo condições de se aposentar, permaneçam em atividade. Na verdade, ele não tem natureza remuneratória, ele é uma devolução da contribuição previdenciária. Na verdade, essas pessoas são isentas de contribuição previdenciária enquanto permanecerem em atividade. Como o governo não pode isentar esse tributo, porque ele tem natureza tributária, ele cobra e devolve, tá? Essa contribuição previdenciária. Por isso que tem um impacto significativo na remuneração, porque se essa pessoa estiver no topo da carreira, e geralmente está, pode chegar a uma devolução de, sei lá, R$3.000 por mês, tá? Mas a partir do momento que você se aposentar, essa verba deixa de ser devolvida e aí você continua pagando previdência mesmo estando aposentado, ok? Mas a aposentadoria compulsória não tem a ver com essa situação, não é isso, a aposentadoria compulsória, certo? Não, não tem a ver com isso. A aposentadoria compulsória, ela é uma modalidade de aposentadoria que determina que o servidor ele pode permanecer no máximo até os 75 anos dentro da administração pública como um todo. Então, se ele completar 75 anos, ainda que ele não tenha atingido qualquer outro critério de aposentadoria anterior, ele será aposentado com o tempo proporcionalizado que ele tiver, tá? Então, por exemplo, pessoas que ingressaram muito tarde no serviço público, eventualmente são aposentadas na aposentadoria compulsória. Claro que isso também é uma intenção de que essas pessoas não permaneçam na jornada, né, de trabalho, ou permaneçam na atividade laboral em um momento da vida em que foi estipulado e não reconhecido que essas pessoas já não são tão produtivas assim, né? Então, a idade anterior era de 70 anos,
mas por uma pressão dos ministros do Supremo e de pessoas de carreira diplomática, foi estabelecido que essa idade seria de 75 anos para todo e qualquer servidor público, tá? Então, é um deadline, digamos assim, para que a pessoa se mantenha nesse cargo público. Inclusive, essa aposentadoria compulsória, no texto da PEC, ela deixa de ser imposta como uma punição. Como que funciona a aposentadoria compulsória como punição? Isso acontece muito quando a gente identifica, por exemplo, magistrados envolvidos em processos de corrupção que passam por algum tipo de análise, né, administrativa e disciplinar da sua responsabilidade, e ele tem como pena a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Então, essa pessoa, essa modalidade de utilização da aposentadoria compulsória como punição deixaria de existir e essa pessoa possivelmente seria demitida, seria exonerada sem qualquer tipo de aposentadoria, tá? Então, essa é uma previsão do texto. Opa, desculpem. Essa é uma previsão do texto da PEC 32, mas quanto ao direito de vocês em si, seja relativo à aposentadoria, seja relativo ao abono de permanência, não houve qualquer modificação. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Obrigada, Leandro. Eu vou pedir para você falar, e se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, mas eu queria que você algumas vezes durante a sua fala, você disse que não está tarde ainda, né? Que acredita que a gente ainda pode interferir. Então, se você puder falar rapidamente, quais seriam os caminhos, então, para a gente interferir? Como a gente pode entrar nessa luta? Perfeito, isso é super importante. E aí eu vou trazer uma outra provocação também que ninguém trouxe, mas que talvez influencie nessa vontade de interferência. Vou começar por isso, então. A gente não tem, dentro da estrutura da PEC 32, nenhuma sinalização, como eu disse, de regra de transição. Então, se você que é analista da ANA quiser fazer um concurso para especialista, e esse novo concurso ocorrer depois do texto da PEC, eu não consigo afirmar que você estará na regra de hoje. Ou seja, eu não consigo nem garantir que você terá direito à estabilidade se esse novo cargo for um cargo prazo indeterminado ou se o cargo de especialista não for reconhecido como um cargo típico. Tá? Isso não está discriminado no texto da PEC, nós não temos nenhuma regra de transição ou regra excepcional para aquelas pessoas que já são servidoras públicas e que desejem fazer outros concursos públicos. Então, se não tem essa previsão, eu tendo a acreditar que essa nova assunção a um novo cargo possivelmente colocará esse servidor na nova regra. Tá? E, dito isso, de que maneira vocês poderiam, né, influenciar nesse jogo? É claro que nós estamos tratando essencialmente de política, né? E aí é uma terra sem lei, digamos assim, porque, sobretudo no momento atual, a gente tem um contexto que é difícil de entender e que é alterado todos os dias, né? Mas eu acho que é importante que vocês tenham em mente que o servidor público, sobretudo o servidor federal, ele tem muita força, ele tem muito poder e ele tem a possibilidade real de influenciar na decisão do poder legislativo. Por quê? Porque vocês são eleitores, né? Vocês são muitos eleitores. Então, é importante fazer, seja como associação, seja dentro de um coletivo maior, porque as Águas, né, é uma associação, querendo ou não, com um menor número de servidores, mas vocês fazem parte, né, de uma estrutura maior, né, e que se vincula a outras agências também, né, mesmo no sindicato ou até mesmo em alguns fóruns, né, fóruns nacionais de servidores das carreiras de Estado ou fóruns nacionais de servidores públicos federais, que são fóruns que contemplam a coletividade de servidores públicos e que está batalhando para que essa reforma não seja aprovada. Existe uma frente ampla dentro
do Congresso Nacional. Existem alguns deputados que têm comprado essa briga. Aqui em Brasília, o deputado federal que tem mais aparecido dentro desse enfrentamento é o professor Israel, que, se não me engano, é da Rede, e ele tem encabeçado realmente essa discussão e tentado, enfim, convencer os colegas sobre a desnecessidade de aprovação dessa PEC 32 ou do risco que ela traz caso seja aprovada. Então, eu acho que é tentar influenciar diretamente com os deputados mesmo, né? Quem sabe até mesmo ir lá, né? Presencialmente não dá, mas marcar reuniões, marcar encontros, encaminhar documentação sobre os termos da PEC, tentar esclarecer aquilo que está sendo proposto, porque tem muito deputado que não tem ideia do que é a PEC 32, que não tem ideia de como o sistema funciona hoje e qual que é o perigo que ele gera, né, para caso seja modificado. Então, isso pode parecer estranho, porque a gente está falando de autoridades, mas creiam, as pessoas não têm ciência, não têm consciência de como o serviço público é importante e da maneira como ele funciona, né? E isso só quem pode mostrar é o servidor público, né? Então, nós temos uma série de campanhas, lógico, tem campanha em rede social, que também é muito bacana, mas há uma resistência, né, da opinião pública com a figura do servidor público. Então, muitas vezes essas campanhas, né, diga não à reforma administrativa, elas são bacanas e são importantes, mas não necessariamente atingem esse objetivo, né, de influenciar ali no poder legislativo. Então, eu acho que essa aproximação, enquanto eleitor mesmo, ela é fundamental, né? Entrar em contato com a pessoa que você votou nas últimas eleições, ver qual que é a ideia dele ou dela relativa a essa PEC administrativa, né? Tentar trazer essa pessoa para ouvir vocês, uma visita técnica, porque as pessoas realmente não têm ideia dessas modificações. Então, eu acho que o caminho hoje é essa construção política. A construção jurídica, ela ocorre no momento seguinte, ela ocorre justamente no momento em que a PEC for aprovada. E aí a gente já perde uma força muito grande, porque possivelmente esse enfrentamento da PEC ela ocorre diretamente no Supremo. E o Supremo, como um órgão político, ele está muito influenciado aquilo que o mercado deseja, né? E o mercado deseja que o Estado gaste menos, né? O mercado gaste menos com o servidor, né? Que destine mais recursos para o próprio mercado e não para a prestação do serviço público, para o atingimento do interesse público e social. Então, é importante evitar, pelo menos agora, enquanto há tempo, de que essa afetação ocorra somente no Poder Judiciário, porque no Poder Judiciário é difícil ter esse êxito. A gente teve, na época da reforma da Previdência, um ajuizamento massivo de diversas ADIs discutindo a constitucionalidade da reforma, ADIs muito bem elaboradas e patrocinadas por entidades de peso e super importantes, mas que estão paradas até hoje, né? E aí, como resultado, vocês estão pagando 16% de contribuição previdenciária, sem qualquer garantia de que no futuro consiga obter uma aposentadoria decente, né? Então, é claro que a gente sempre imagina que o jurídico, né, vai conseguir resolver as coisas, mas nem todas as coisas a gente consegue fazer por essa discussão no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário também faz parte do jogo, né? E aí eu acho que nesse momento, sobretudo na PEC 32, aproveitando inclusive períodos de pandemia, aproveitando essa sinalização de que nós precisamos do serviço público, né? Nós, sociedade, precisamos de hospital, precisamos do SUS, precisamos, né, da segurança pública, enfim, isso ficou muito forte agora na pandemia, então talvez esse seja um bom momento para, né, fazer essa articulação, conhecer os outros fóruns. Existem dentro desses fóruns, dentro desses sindicatos e até mesmo em alguns coletivos, figuras históricas que já, né, lutaram muito quando eram mais jovens, mas que de alguma maneira já não contemplam essa vontade de dar seguimento ao interesse, né, do servidor público. Então, né, como vocês são muito jovens, né, é um grupo essencialmente jovem, então é importante a gente conhecer também essa maneira de se articular
né? Eu sei que muita gente tem preconceito com o sindicato e está tudo bem ter, porque tem muito sindicato que não faz absolutamente nada e que só arrecada dinheiro, mas é por essa forma de organização coletiva que vocês têm maior poder, né? Então, eu acho que é isso, assim, é tentar. É difícil conseguir, realmente, não tenho dúvidas de que é difícil conseguir, até mesmo, né, pelo momento de não poder, sei lá, fazer greve, fazer discussão na porta do Congresso, fisicamente falando, mas de tentar influenciar de acordo com aquilo que vocês possuem, tentar reunir forças com esses outros agentes coletivos e tentar entrar em contato com os próprios legisladores. Eu acho que ter esse contato já seria algo super importante, já seria um passo além e que pode influenciar, sim, na decisão desses legisladores quando forem votar a reforma administrativa. Tá certo, obrigada. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, já são 6h10. Eu acho Oi, que se não... Ju. Oi. Na verdade, não é uma pergunta. Eu vou esperar para ver se alguém vai, de fato, quer fazer mais alguma pergunta aí para as considerações de Leandro, tá? Eu tenho uma consideração final, tá? Frente a essa roda de conversa com a participação do Leandro, que é uma segunda parte, na verdade, de uma roda que tivemos uma conversa muito boa também, que tivemos no mês passado, tá? Então eu vou aguardar para ver se alguém tem alguma pergunta mas assim, entendendo que não tem, eu queria fazer uma consideração mais ou menos final aí sobre essa conversa de hoje, tá? Eu fiquei um pouquinho fora aí, porque final de ano é correria, fui chamado para reunião, mas acho que não perdi muita coisa não, tá bom? Acho que pode ir em frente, Lula. Ok, tá bom. Gente, assim, fizemos, né? É o primeiro trabalho dentro daquilo que as águas está acostumado a fazer, né? Entre as suas gestões, né? E frente, inclusive, à diretoria técnica científica, né? Que são os debates técnicos, né? Que também incorporam essas rodas de conversas, debates sobre temas que nos atingem direto ou indiretamente, nesse caso diretamente, né? Então fizemos uma primeira roda de conversa sobre esse tema, né, que foi muito boa também, teve a participação de 2 pessoas que fizeram suas exposições, às vezes com um antagonismo, mas assim, que foi muito bom também para a gente digerir o assunto, tirar conclusões sobre o assunto, o Rodrigo Melo e o Vladimir Nepomuceno também. E agora essa outra parte com o Leandro, né? Assim, eu sinto, né? Eu me ausentei uns 10 minutos agora. Eu sinto que com esses dois eventos, essas 2 rodas de conversa sobre o mesmo tema, que a gente já tem uma ideia para os que ainda tinham dúvida, né? Sobre o que significa para o serviço público, para os servidores públicos, para nós, né? Essa reforma administrativa em pauta no Congresso, a PEC 032, tá? A Asagos, ela tem sido convidada para participar de debates sobre o tema, tá? E a cada convite que a gente recebia, a gente falava, olha, a gente vai primeiro fazer uma discussão interna na ANA, com servidores da ANA, servidores associados, tá? Fazer esse debate interno, tá? Vamos criar um consenso sobre o tema, vai haver manifestações, né? E a partir daí... E aí, seu Ribamar? Tudo bem? Marco Silva, está com o microfone ligado, Marco. Então, em frente a esses convites que nós vínhamos recebendo, a gente teve uma decisão correta no entendimento dos 10 diretores atuais das águas, de que, não, primeiro vamos fazer uma conversa interna, tá? Construir um consenso interno, e depois, sim, vamos para o debate externo também, que é isso, mais ou menos, que o Leandro estava finalizando a participação dele, que o quanto é importante a gente se unir, né, a outras categorias e fazer esse debate para fora agora, uma vez que, gente,
pelo menos diante das manifestações que tivemos nessas duas rodas de conversa, etapa 1 e etapa 2, né, ficou claro para mim que essa reforma, essa proposta, essa PEC, ela traz um prejuízo muito grande para o serviço público e para os servidores públicos, né? Então, diante das manifestações desses dois eventos, eu acho que as águas já têm condições agora de participar de debates fora para fora, né? Procurar outras categorias, né? Que também tem uma visão crítica sobre essa reforma administrativa, né? No sentido da gente criar caminhos para ou, enfim, alterar, ou, se for o caso mesmo, barrar essa reforma, tá? Para que ela não seja tão perversa assim para o Estado brasileiro. Tá? Então, o que eu queria fechar era isso. Tá? A gente segurou o convite, a gente segurou essa ideia de participar de outros eventos fora da ANA, foi a primeira a gente construir um consenso interno. Tá? E eu entendo que esse consenso interno ele foi construído, né? Que há um consenso de que essa reforma ela é muito ruim para o serviço público e para os servidores públicos. Por mais que a gente tente se salvar, né? Incluir as agências reguladoras como lá na carreira típica de Estado, e eu acho que isso vai ser uma dificuldade muito grande, né? Mas, enfim, ela é ruim para o país, ela é ruim para a sociedade, tá? Então, a partir dessas duas rodas de conversa, a gente tem condições, sim, tá? De a partir de agora, estar participando de movimentos fora, com outros servidores, colegas nossos, tá? E construindo caminhos de que forma a gente pode alterar essa proposta da PEC 032, que altera fortemente o serviço público no Brasil, tá bom? Era isso que eu queria colocar para todos que estão participando da reunião, né? Que a gente teve essa estratégia. Primeiro vamos ouvir os colegas, a partir daí sim, a gente vai participar dos debates fora da ANA, tá bom? Obrigada, Lula. Obrigada. Leandro, eu acho que, como nenhum colega mais levantou a mão para fazer uma pergunta, eu te pergunto, então, se você tem considerações finais a fazer e, em seguida, a gente encerra. Tá ótimo. Bom, eu queria, então, renovar os meus agradecimentos, né, e dizer que, enquanto assessoria jurídica, o nosso escritório está absolutamente à disposição para fazer outros esclarecimentos, inclusive para poder tirar dúvidas pontuais ou análises individuais que vocês queiram fazer, seja sobre a proposta de reforma administrativa, seja sobre outras questões também. Pode ser que alguém não compreenda de uma maneira muito forte como ocorre essas previsões de direitos. Então, a assessoria jurídica ela também tem essa atividade consultiva que vocês podem acessar a qualquer momento. E só para finalizar, todas as considerações que eu fiz aqui, a gente disponibilizou em uma nota técnica para a associação. Eu imagino que isso fique disponível para cada um de vocês também. Então, apesar de eu não ter trazido um slide, né, uma figura que facilitasse a visualização de todas essas regras, mas eu me baseei no texto da própria reforma, mas também nessa nota técnica que a gente já elaborou e já encaminhou para vocês. E se surgir qualquer outra dúvida, a gente fica à disposição para fazer esse esclarecimento também. Tá joia, então. Então, Leandro, eu te agradeço, né, em nome dos meus colegas, em nome da Diretoria das Águas. Com certeza reforço a fala do Lula e dos outros colegas aqui pelo chat, que foi muito importante, muito interessante sua participação. E muito obrigada também por se colocar disponível para a gente. Ana, passar a palavra para você. Só para agradecer também, agradecer a excelente exposição que realmente para mim, principalmente, me fez entender vários pequenos detalhes que eu ainda não tinha entendido e que me deu um pouquinho mais de esperança, porque a gente ainda tem chance, né, de reverter isso. Obrigadão, Leandro. Imagina, eu que agradeço a todos vocês aí pela presença.
também. Até mais. Tá certo. Então eu vou pessoal. encerrar a gravação. Obrigada, pessoal. Você quer falar, Dalton? Não, só ia desejar boa noite para todo mundo e agradecer ao Leandro também. Foi muito boa a apresentação. Obrigado, Tá Dalton. certo. Acabando agora. Obrigada, gente. Obrigado, Leandro. Tchau, Obrigado boa a todo noite. mundo. Um abraço, gente. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Obrigado, Leandro. Tchau, tchau.